Olá a todos, bom dia. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações e que possamos ter um dia de muito equilíbrio, de muita harmonia, diante, das batalhas da vida. Hoje, iniciando um dia com esse friozinho aqui na região sudeste, que a gente possa, nessa troca de vibrações, aquecer os nossos corações e estarmos preparados para o enfrentamento das batalhas e dos desafios que a vida nos apresentar. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 20 do livro Eu Escolho Ser Feliz, de Rossandro Kringen, mas eu gostaria de iniciar a nossa manhã de reflexões de uma forma um pouco diferente. Eu trouxe para nós hoje uma poesia de Maria Dolores, sobre a psicografia de Francisco Cândido Xavier, que ela tem como título Ante o Próximo. E essa poesia, ela inicia assim: quem é o meu próximo? Indaguei ao coração da vida. E o coração da vida, obedecendo à lei, respondeu com voz clara e decidida: olha em redor de ti, onde o dever te leva. No espaço limpo e amplo, a senda estreita e breve. Habita em teu próprio lar. É teu pai, tua mãe, teu irmão, teu parente e mais além do grupo familiar. É o vizinho piedoso e intransigente. É o mendigo a esmolar que te visita a porta. O amigo suscetível de amparar-te. É aquele que padece privação ou problema em qualquer parte. É aquele que te esquece e o outro que te humilha, a esconder-se no ouro em que se alteia e brilha, para depois cair quando se desilude. É aquele que se faz bandeira da virtude e o outro que te apoia ou te faz concessões. É aquele que te furta o lugar e o direito, alimentando a sombra do despeito, sem que te saiba ver as intenções. É a mulher que te guia para o bem e a outra que atravessa as áreas de ninguém, avinagrando o coração. O próximo, afinal, seja onde for, será sempre a criatura que te busca onde estás, procurando por ti o socorro da paz, rogando-te bondade, amparo, compreensão, amizade e calor, dando-te o nobre ensejo de seguir para a luz na presença do amor. E posso sem o próximo viver? Perguntei comovido. E disse novamente o coração da vida: acende sem cessar a luz do bem. Trabalha, serve, crê. Chora só que auxilia. Tem o próximo em tua companhia, nunca serás alguém. Esse texto, meus queridos, ele é encontrado no livro Uma Vida de Amor e Caridade, uma obra mediúnica psicografada por Francisco Cândido Xavier e é de autoria espiritual de Maria Dolores. E fala justamente sobre o próximo. E a nossa leitura de hoje, como eu disse a vocês, nós chegamos ao capítulo 20, fala justamente do que faz diferença nas nossas vidas. E Rossandro Kringen, nesse capítulo, ele começa narrando uma de suas viagens. E ele diz que uma vez ele estava voltando de uma viagem internacional, o avião havia pousado em Recife e depois ele tinha que ir para Campina Grande. Só que, para tanto, ele ia pegar a BR-101 até João Pessoa, que é duplicado. Depois ele entraria na BR-230, sentido Campina Grande, que também é duplicada, o que proporciona uma viagem mais, assim, confortável. Mas tinha uma opção dele encurtar um pouco essa viagem em 30 minutos. Só que para isso eles teriam que ir por dentro, por uma via que passa pela cidade de Goiânia, em Pernambuco,
cortando ali pelos canaviais e tudo. E aí, como ele já estava um pouco cansado, né, decorrente dessa sua viagem internacional, ele optou por fazer essa viagem que era por dentro, que a pista era um pouco menos confortável, mas que pouparia 30 minutos e ele estava ansioso para chegar em casa. Então, com isso, ele passou por cidades ali clássicas do país, cidades com não mais do que 5.000 habitantes, do tipo assim, aquela cidadezinha que tem uma igreja no centro, uma rua e tudo está acontecendo ali naquela cidade, né? E ao passar por uma dessas cidades, ele estava na companhia de um amigo que, por conta de seus muitos títulos acadêmicos, né, tinha assim, uma certa arrogância. E Rossandro cita isso no texto. E quando eles passaram por essa cidade, eles viram, né, um casal de idosos, de mais ou menos uns 80 anos, de mãos dadas, sentados, né, naquelas cadeiras de balanço, tipo macarrão. Os filhos e os netos ao redor, uma típica cena de cidade do interior num domingo à tarde. E o amigo dele olhou para Rossandro, olhou para aquela família e virou e falou: "Ô, vida ridícula!" E continuou. Esse homem nunca deve ter saído desta cidade, nem dessa cadeira, deve ter passado a vida inteira se balançando aqui. E lembrou-se de um poema de Drummond sobre Itabira, que era a cidade natal do poeta em Minas Gerais. Essa poesia de Drummond ela é chamada de Cidadezinha Qualquer. E esse amigo de Rossandro lembrara justamente, né, da parte da poesia que fala assim: casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Mas nisso, Rossandro nos conta que ele respondeu para o amigo: é tudo uma questão de perspectiva. Talvez porque no caso eu, Rossandro, né, ele respondendo ao amigo, talvez porque eu seja mais velho do que você, já consigo ver algo diferente neste cenário. E o amigo, então, né, perguntou: e o que é? E aí ele disse: eu me lembro de outro poema de Drummond que diz assim: Itabira hoje é só uma foto na parede, mas como dói, né? E, na verdade, esse trecho, ele é o trecho da última estrofe do poema Confidência do Itabirã, né? Porque, no geral, é um poema que o texto diz mais ou menos assim: tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói, né? E aí, quando, né, Rossandro continua, quando o poeta foi buscar referências, essas referências estavam lá na cidadezinha do interior do seu passado, onde ele foi criado, nas pessoas que realmente fizeram diferença para as suas vidas. Não importa, né, se hoje ele acordou e ninguém deu bom dia, se a gente acordou, né, a gente saiu, ninguém nos deu bom dia. Ninguém achou importante ou fez uma selfie com você. A verdade é que quando nós temos raízes e respeitamos essas fontes de memória e afeto, nós temos como voar mais alto. Pois a verdade é que quem não tem consciência e respeito de onde veio, não tem um direcionamento para onde vai. E aí o amigo dele, né, virou para o Rossandro e disse assim: quando eu vejo um casal como esse, muito pelo contrário, eu vejo uma vida com sentido. Eu, sinceramente, quero poder, aos 80 anos, tocar na minha esposa com o mesmo carinho que eles estão se tocando. Também quero ao meu redor filhos e netos que não me evitem por ser velho ou repetitivo, mas que sintam o prazer da minha companhia. E é o que eu vejo nessa cena. Na verdade, esse homem tem tudo de bom, menos uma vida sem sentido, uma vida besta. Então, o que faz a diferença na nossa vida sempre são as pessoas.
Nós estamos aqui passando por esse momento das Olimpíadas, e quem está acompanhando, né, a luta, né, dos representantes dos diferentes países, os diferentes, né, atletas que estão representando o nosso país, por exemplo, nós muitas vezes ficamos até mais impactados com os discursos que eles fazem ao final do que necessariamente, né, pela vitória em si. Então, o atleta brasileiro que ganhou, né, a medalha de ouro no surf me impactou bastante, porque ele tem uma trajetória de vida de superação, e no momento em que ele vai fazer a entrevista, ele vai às lágrimas, e naquele momento ele diz: tudo que eu queria era que a minha avó estivesse aqui para ver que eu consegui, onde eu cheguei. Né? Então, nós vamos ver que são pessoas que têm raízes, e essas raízes são as pessoas. Né? O que faz diferença na nossa vida são as pessoas. É delas que nós vamos nos lembrar, não só nas conquistas, né, como no caso da medalha olímpica, mas também quando tudo dói. Né? São elas que estão junto a nós quando ninguém está tirando selfie, quando ninguém o fotografa ou sabe quem você é. São aqueles anjos que Deus envia antecipadamente, chegam para preparar o nosso terreno e tornar a vida mais fácil. São essas pessoas que contam. As outras não nos dizem respeito, não têm absolutamente importância alguma. Mas fato é que a gente está numa cultura em que muitas vezes a gente dá valor a algumas pessoas que não vão ter tanto valor assim. Né? A gente tem prova disso no conceito de memória. A memória, ela é algo que é caracterizado por armazenar, é um processo de armazenamento que está muito associado a guardar lembranças de algo que tenha um forte impacto emocional nas nossas vidas. E aí, Rossandro nos traz algumas reflexões referentes a essa questão da memória. Então, nesse capítulo, ele vai nos perguntar assim: diga-me agora, então, o que você fez no dia 2 de agosto de 1982? Eu não tenho a menor ideia. Eu nasci em 78, então era criança nessa época, né? Eu sabia que meu irmão estava prestes a nascer, mas eu não tenho a menor ideia do que estava fazendo nesse dia. A não ser que tivesse acontecido algo muito marcante na minha vida nesse dia, ninguém aqui vai lembrar, né? Nenhum de vocês certamente também vai lembrar. Né? E aí ele pergunta: o que você fez no dia 1º de dezembro de 1994? Aí eu penso assim: poxa, 1º de dezembro, aniversário do meu irmão. Devia estar me preparando para comemorar. Mas não sei, vai que meu irmão tivesse viajado, eu não tenho a menor ideia. O que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Aí alguém vai lembrar daqueles atentados das Torres Gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos, né? Mas aí a gente poderia perguntar assim: e no dia 2 de setembro? Não lembra? Você recordou do 11 de setembro devido ao forte apelo emocional que essa data traz para todos nós. Certamente nós vamos lembrar. Eu, por exemplo, eu tenho memórias, aquela memória. Quando a Ayrton Senna desencarnou, eu lembro nitidamente do momento que meu pai me contou. Do caso das Torres, né, Gêmeas, eu lembro também que eu estava trabalhando nesse dia, quando a secretária do departamento chegou e avisou que estava acontecendo, e a gente ficou estarrecido diante daquela notícia. E aí, Rossandro vai trazendo, né, a ideia nesse capítulo de que a memória, no fundo, ela nos salva. Né? Apesar de uma certa inconsciência, todos nós temos no nosso eu profundo, né, pois somos filhos de Deus, a resposta sobre o que é a verdade. E a memória, ela nos diz que aquilo que nos é apresentado frequentemente gera memória. E aí ele usa até alguns slogans aqui. Ele diz assim: slogan, compre Coca-Cola, compre batom. Então, são frases que vão sendo massificadas, porque a gente vai vendo o tempo todo no noticiário, nas propagandas. Então, né, aquela ideia que a gente já traz, se a Bayer então, assim, aquilo vai sendo massificado, gera memória e fica. E aí ele fala da questão das celebridades. A gente vê essas celebridades todos os dias na televisão, no rádio, nos outdoors, nas revistas. E aí ele diz
certamente, se ele fizer perguntas sobre algumas celebridades, que elas estão o tempo todo nas nossas vidas, é capaz que a gente saiba responder. Sabe responder a idade, onde moram, né? Quem estão namorando, o que estão fazendo. Porque aquelas pessoas que têm por hábito, né, lerem essas revistas de fofoca ou determinados programas vão saber certamente, porque estão acompanhando o que se passa na vida do outro, né? As próprias redes sociais trazem essas informações. Então, a gente acaba sabendo essas certas informações, muitas vezes por um conceito que é o conceito de memória de repetição. Né? Então, a mídia vai trazendo aquela informação vai se massificando, então você vai sabendo aquilo, e aquilo vai reproduzindo, e você vai o tempo todo tendo aquela informação, então você assimila aquilo. Agora, o Rossandra ainda questiona, né? Tem que se lembrar quem foram os 3 últimos ganhadores do Oscar de melhor ator ou atriz, quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz, de Economia, melhor filme, melhor direção. E ele fala assim, por que a gente não lembra disso? Né? Será que tem alguma coisa errada? E aí ele fala, veja só, a memória é repetição. As celebridades, elas são tratadas meio como ícones, como modelos a serem seguidos. E agora a gente fica meio que tentando aquilo de espelho, então a gente sabe muitas respostas. Agora, quando a gente fecha os olhos e a gente para pensar nos dias mais difíceis das nossas vidas, aqueles dias em que a gente pensou assim, nossa, dai-me forças, hoje eu acho que eu não vou conseguir. A gente vai parar e vai lembrar, quem estava lá com a gente? E aí Rossandro pergunta, essas pessoas estavam nas revistas? Elas estão em algum outdoor? A gente está lembrando delas só por uma questão assim de repetição, de visibilidade, de serem ícones, de modelos projetados? Não. Mas a gente não esqueceu delas. Muitas podem nem estar aqui, pois morreram, mas elas existem, porque por maior que seja a dor da separação, nós somos provas vivas do amor de Deus. E aí Rossandro fala que certa vez ele estava muito angustiado e ele começou a meditar sobre o fato de Deus saber ou não as dores que passavam sobre a alma dele, né, pela alma dele. E aí, nesse dia, que era um dia particularmente muito ruim para ele, ele se perguntou assim, gente, mas será que Deus realmente escuta tudo aquilo que eu tenho de anseio, todas essas minhas dores, com tantas coisas muito mais importantes acontecendo no mundo, como... E aí ele pensou na época, né, o advento do Estado Islâmico, conflitos, dores, refugiados, tudo. Será que Deus tem tempo para ouvir o que a gente pensa muitas vezes lá no nosso quarto? E aí ele disse que nesse dia ele não estava com muita vontade de jantar, ele pediu uma pizza. Então ele recorreu a uma rede de pizzarias e digitou no buscador do telefone lá o nome da pizzaria que ele estava procurando. E aí ele disse que todo dispositivo, né, quando a gente digita lá, tem um endereço que é um IP, né, que funciona como uma espécie de identidade, né, para ser encontrado aquele estabelecimento ali. E aí ele, normalmente, quando acessa a internet, o Google, na verdade, ele já sabe que aquele smartphone é meu, por exemplo. É o smartphone do Rossandro, é o meu smartphone da Roberta, o seu smartphone, pela localização do GPS, onde ele está. E aí, quando o Rossandro digitou o nome da pizzaria, imediatamente já apareceu a que era mais próxima da casa dele com o número do telefone. Então, ele parou e pensou assim, gente, se o Google tem esse sistema tão elaborado, né, que sabe quem é ele, imagina Deus. E aí a gente pode até pensar, alguns, né, fazem assim, se a gente fizer no Google, não sei se você já fizer nesse teste, mas às vezes eu, que tenho criança, estou sempre comprando coisa pela internet, eu jogo no Google assim, uma pergunta boa, vamos lá, adesivo de parede para quarto infantil. Gente, no dia seguinte, eu estou fazendo uma outra pesquisa, começa a aparecer propagandas de lugares que vendem adesivos de parede. Ou o dia que eu queria comprar uma sapateira lá para casa, que eu fui fazer uma busca. Nossa, eu fiquei quase uma semana que toda hora aparecia anúncio de modelos os mais variados. Então, Rossandro, diante disso, de uma situação parecida, quando ele buscou lá
informações sobre uma pizzaria, ele parou e falou assim, puxa, se nós, humanos, né, já temos essa tecnologia, a gente consegue prever isso, saber pelo IP do aparelho, né, que é, quem é a pessoa, como tá, imagina Deus. E aí ele cita que foi nessa vibe que Davi compôs uma das mais belas canções do livro dos Salmos, o Salmo 139. Nele, Davi se encanta com o conhecimento de Deus sobre nós ao dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Isso aqui é encontrado na Bíblia, né? O Salmo 139, de 1 a 6. Então, Rossandro vai finalizar esse capítulo trazendo para nós essa ideia de que nós, como filhos de Deus, como parte da criação, né, como filiação divina, nós temos, né, Deus conhecedor de quem nós somos, de nossos pensamentos, conhecedor dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. E a verdade é que o desejo de Deus para as nossas vidas, os sonhos, é sempre muito maior do que os nossos próprios. Deus, né, nessa ideia de Deus Pai, né, um pai sempre olha para o filho imaginando algo grandioso. E Deus consegue nos ver nessa plenitude, com todos os potenciais que nós trazemos em nós. Os projetos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Mas a verdade é que a gente precisa entender que tudo é um processo, tudo tem um tempo, né? E Rossandro finaliza dizendo que Deus espera que nos permitamos ter todo esse projeto de luz manifestado. Então, isso é algo que eu tenho trabalhado muito, porque a gente muitas vezes, né, a gente fica nesse questionamento, se é Deus, será que Deus, né, consegue perceber esse sentimento? Mas quando a gente pega, não sei se vocês já leram aquele livro Minutos de Sabedoria, do professor Pastorino, é um livro de mensagens, que a gente abre de manhã, assim, e tem uma mensagem que está praticamente viciada no meu livro, que eu abro várias vezes, né, nessa mensagem, mas tem uma frase, que essa frase, assim, para mim, ela resume tudo. Porque ela diz assim: Deus se manifesta aos homens através dos próprios homens. Então, nós não temos ainda sabedoria, discernimento para entender que é Deus, né? A gente entende dentro daquela perspectiva de ser a inteligência suprema do universo, que deu origem a todas as coisas, mas nós ainda não compreendemos todos os mecanismos da criação. Mas nós sabemos, né, e percebemos que nós somos parte dessa criação, que nós somos criação. E como frutos dessa criação, nós somos potências divinas. Nós temos luz em nós. E muitas vezes, o que nós fazemos é não permitir, né, que essa luz se acenda para o mundo. E aí, por isso, né, a gente permite que haja sombra, dor, sofrimento, porque o mal, na verdade, não é a criação de Deus. O mal, ele existe onde não há luz. Mas à medida em que nós vamos nos permitindo nos abrir para as verdades universais, né, nós vamos fazendo luz em nossas vidas e cada vez mais dissipando, né,
as mazelas que nós trazemos conosco. Agora, nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar nessa potência divina que todos nós trazemos e fazer essa luz. Entender, né, que como filhos, né, da criação, Deus tem um plano e um propósito para cada cada vida aqui na Terra. Não há vida que seja mais importante do que outra. E eu quis começar com aquela poesia da Maria Dolores, falando, né, quem é o próximo, justamente por isso. Porque uma vez que o homem se manifesta, né, que Deus se manifesta aos homens através dos próprios homens, e Rossandra faz essa reflexão, né, tão bacana para nós, falando do que faz a diferença em nossas vidas, a gente acaba percebendo que o que faz verdadeiramente diferença nas nossas vidas são os nossos encontros ao longo das nossas existências. São os amigos, são aqueles que nos acolhem quando nós precisamos, são aqueles que estão ao nosso lado, nos momentos de alegria, mas também quando tudo dói, porque é Deus se manifestando através do outro, através daquele que nós estamos, né, que nós trazemos do nosso lar. Então, meus irmãos, que nós possamos, né, sermos amigos, sermos presentes na vida das pessoas que amamos, estarmos juntos sempre. E eu dedico, né, isso à minha amiga Juliana Demeis, que não está mais nesse plano, mas que, como diz Rossandra, está em muitas memórias, muitas construções, e eu tenho certeza que ela continua viva em minha vida, porque ela sempre esteve presente em muitos momentos felizes, mas também, quando tudo doeu, ela estava lá. Então, que ela sinta essa minha energia positiva e que cada um aqui que está ouvindo, que está assistindo, vive e pense também com muita gratidão em todos aqueles que estiveram ao seu lado sempre. Muita paz para todos, um beijo grande. Eu espero vocês aqui na terça-feira.